Olá, amigos do Sistema ABB, nossos associados, nossos presidentes, nossos dirigentes. Estamos aqui de novo para mais um podcast da FENAB, dessa vez com a Silvana Pampu. É a idealizadora, a fundadora do Instituto Connect. Eu vou deixar que ela mesma se apresente, fez uma palestra para todos os funcionários aqui da FENAB e agora vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre conexões. Estou também com o Clodoaldo, com o Rafael, nossos vice-presidentes, e daqui a pouco vou me retirar para a Kelly entrar aqui, aí vão ser duas mulheres aqui podendo conversar também. Silvana, te apresenta para a nossa turma de presidentes de ABBs aí, nossos associados por todo esse Brasil. Legal. Primeiramente, super obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar aqui, o Rafa, o Clodoaldo e o Gustavo. Prazer imenso. Acho que fazer a palestra e as trocas já foram super ricas. Me apresentando um pouquinho. Então, sou a Silvana Pampu, sou founder do Connect Executive Hub. Então, é um hub que fomenta, né, conexões executivas. E a gente fala muito que as conexões movem o mundo. Além disso, eu também atuo em conselhos, atuo como investidora anjo, estou em algumas outras frentes. Atualmente também estou como responsável Latam na Renault. Então, são algumas paixões que movem aí essa jornada que a gente chama de vida, né? Então, é um pouco do que eu gosto de fazer. E aí, show de bola. E aí, gurizada? Acho que a conversa vai ser boa hoje, né? Muito boa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Silvana. Fala Clodogol. Nosso amigo aqui. Fala Clodoaldo, mas todo mundo conhece como Clodogol, né? Das ABBs para o Brasil. Muito obrigado, Silvana, pelo espaço de ontem, né? Muito rica a nossa interação ali com os colegas. Eu falei hoje mais cedo, assim, muito melhor do que o MBA, né? Essa troca de ideias, de conversas, de conexões aí que a gente tem feito pelo Brasil. A gente fala muito de acreditar na jornada lifelong learning, né? Então, se a gente para pensar, quando a gente sai de uma faculdade, já mudou tanta coisa, que como que a gente vai se manter relevante? Então, assim, a gente se mantém relevante pelas trocas que a gente faz, as pessoas que nos circulam, as pessoas que nos inspiram. Então, é uma maneira de você estar aprendendo um pouquinho a cada dia, dependendo do que você quiser trilhar aí nessa jornada. Rodou. Olá, quem nos acompanha, olá Gustavo, nosso presidente, olá Rafa, grande parceiro, professora Silvana. Professora Silvana, realmente esse tema que vai ser abordado é um tema muito interessante, como você mesmo colocou na palestra que fez para todos os funcionários da FENAB, né? Essa questão da conexão que faz essa rede, né? É uma rede de apoio que, se a gente souber trabalhar bem, ela vai beneficiar não só a gente, mas todos que acompanham e todos que estão dentro dessa rede, né? Então é um papo muito interessante e obrigado pela disposição aí de participar aqui com a gente. Não, obrigada a vocês. Tava vendo aqui, Silvana, hoje de manhã a Silvana já usou o estúdio aqui, gente, para gravar um pouquinho, né, outras coisas. Conversou com algumas pessoas. Uma das pessoas, eu não vou estar citando nomes aqui, com quem você conversou, já me passou um monte de telefone. Agora, há pouco, porque me entregou o cartão, mandei o meu virtual, já me passou, fala com essa pessoa aqui, que não são conexões. Já sei até quem está falando. É o mestre das conexões. Então tá aí. Nós, hoje, somos a maior rede de clubes do mundo, né? Então isso aqui é uma conexão, os ABBs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós somos 800 ABBs ativas, espalhadas pelo Brasil, e trabalhamos juntos, conectados. Mas a gente pode aprofundar isso. Então, são duas formas. A primeira é a conexão entre as ABBs. Eu queria que você falasse sobre isso. Temos a federação aqui que conecta essas ABBs e faz esse trabalho, e a gente precisa estar com isso muito presente. Então, eu queria que você falasse sobre a força de ter um sistema com 800 ABBs conectadas. E aí, olhando individualmente para cada ABB, também dá sugestões aí para os nossos presidentes de onde buscar conexões nas cidades onde eles atuam. Vamos lá. Tema bem quente. Então, quando a gente fala de conexão, acho que primeiro, antes de conectar entre as ABBs, a própria pessoa que estiver presidindo, enfim, ou em qualquer cadeira, porque conexão não depende de cargo, é imaginar o quanto que você se conecta e qual que é o tamanho da tua rede. Então, a sua rede tem que ser super diversa, você tem que estar transitando em vários níveis. A gente fala que a informação vai fluir, ideias vão surgir de qualquer nível. Então, essa abertura, essa disposição para estar ouvindo, né? Qual que é a necessidade e a dor e para onde está indo a estratégia dessa ABB que você está liderando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente não está no mundo mais de competição e sim de cooperação. Então, é natural do ser humano que todo mundo gosta de competição, e ainda mais aqui que eu vi que todo mundo joga alguma coisa, então tá no DNA competir, a gente tá no mundo mais de cooperar. E cooperar, quando a gente fala das ABBs de uma maneira geral, não sei se no passado, aqui, né, não quero inferir,
Mas, putz, eu sou a melhor, eu não sou, tenho mais associados, não tenho. É muito mais como que eu aprendo com o outro, o que o outro lançou, o que eu consigo trocar de figurinhas, e não olhar só no nosso mini mundo. A gente fala que a resposta do nosso negócio não está no nosso negócio. Então, você vai se inspirar por outras redes, por outras comunidades, por outras formas que conectam as pessoas, que estão se conectando com gerações diferentes, que estão se conectando com empresas e gerando outras oportunidades de negócio. Eu tive a oportunidade de visitar a ABB de vocês de Curitiba. E no bate-papo, né, enfim, eu já pensando, eu não sabia o que vocês tinham de projeto ou não. Eu já pensando, falei, putz, tem um monte de empresa que não tem associação, que pode se conectar. Sim. Tem um monte de instituição que precisa de espaço para lançar projetos e alguma coisa nesse sentido. Se a gente olha, as cidades estão lançando muitos editais. E editais para você lançar projetos de inovação, lançar outras coisas. Então, é uma forma de captar recurso, de fazer parcerias e tudo mais. Então, acho que aqui a possibilidade, às vezes, não está só internamente, mas quais são as redes que você vai, né, de uma maneira mais ousada, pensar para se conectar. Uhum. Sabe quando você fala, a gente trabalha isso direto, né? O Rafael é responsável por essa área, o Clodoaldo, o gestor da rede, o Rafa faz essas conexões, vamos dizer assim. Tá no nosso DNA fechar convênio aí com empresa, com prefeitura, com seja lá quem for, para fazer convênios associativos, vamos falar assim. É muito importante. A questão da parceria entre as ABBs, graças a Deus, a gente supera. Fora a parte da competição, porque tem esporte, não tem jeito, tem jornada esportiva, mas quando a gente vai para encontros, eu costumo dizer que o nosso melhor consultor é o presidente da ABB, né? Inclusive agora nós estamos realizando diversos encontros com as ABBs, como eu te falei antes, fora do ar, perguntando para eles como eles fariam no nosso lugar aqui, para a gente tornar a FENAB melhor para as ABBs. E então eles já trabalham conectados assim, dessa maneira. A gente precisa unir essa força. Sei lá, a gente já pensou em criar fóruns, em criar coisas para que a gente possa ter um campo permanente de ideias entre as ABBs. Porque aquilo que ainda não aconteceu na minha, certamente já aconteceu na do Rafael, na ABB. E aí ele tem a resposta de um problema que eu nunca tive. E com 800 é provável que a gente não tenha nenhum problema que não tenha que alguém acontecido. Já viveu, né? Ou nenhuma coisa muito boa, né? Só, pô, que maravilhoso está acontecendo aqui, lá no outro também já aconteceu e você siga. Acho que isso é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar isso, né, gente? Trabalhar com conexão, trabalhar com força, fazendo que as pessoas estejam lá conectadas dentro das ABBs o tempo todo. Vários modelos de negócio, né? Claro. Vários modelos. O Clodô foi conselheiro estadual, né? Presidente do CESAB Bahia ali também são várias atmosferas diferentes, né? Várias redes acessadas. Várias. Bem colocado, viu? Bem oportuno, viu, Rafael, essa sua colocação. Porque a partir daquela palestra que a professora fez pra gente, né, eu comecei a perceber que a gente precisa potencializar mais o que a gente tem. Nós conduzimos, né, Gustavo, uma rede de 39 consultores espalhado pelo Brasil, e a gente está num grupo de WhatsApp, né, de uma rede social desses consultores, e eu não vejo essa troca de experiência, essa troca de ideias. A gente sabe que é o paradoxal, né? As ABBs, elas são iguais e ao mesmo tempo elas são diferentes. Como é que eu digo diferente? Iguais porque tem o mesmo DNA, né? Tem, digamos assim, tem o mesmo... Pai e a mãe são o mesmo. Exatamente, né? Sobrenome, né? Mas elas são diferentes a partir do momento que elas têm tamanhos diferentes, quantidade de associados diferentes, inserido em um ambiente diferente, né? Então são vários ambientes, várias culturas, né? Como o Gustavo falou, somos 800 ABBs ativas, né? Então espalhada por todo o Brasil, temos braços no Brasil todo, então cada um segue uma cultura, mas a gente precisa aprender a potencializar, ainda mais com a nossa consultoria, essa rede, essa conexão, né, Rafa? Que a gente precisa, como a gente usa aqui, nós não somos competidores, né? Nós não temos essa competição com nenhuma empresa fora, porque ela não tem um negócio que nós temos que é único, né? O Rafa bem colocou essa questão de procurar parcerias, porque todo mundo quer ser parceiro da FENAB, né? O que a gente precisa, na realidade, é potencialização de que nós temos na mão, né? E aí fica o desafio de como fazer isso, né? E só que você falando, tem uma outra coisa também. Quando falando, não temos concorrentes. Assim, dentro
pelo nosso tamanho, por tudo isso, é difícil ter concorrente, mas temos sim, individualmente, cada bebê, dentro de uma cidade, hoje em condomínio é nosso concorrente. Mas eu digo, a FENAB ela não tem concorrente. Isso, a FENAB não. Mas quando eu falo nisso, talvez o poder das conexões também dentro da ABB. Sim. Porque ali você conecta pessoas. Um clube, está inaugurando um clube em São Paulo daqui a alguns meses. Só o título do clube é R$800 mil, se eu não me engano. Pô, você vai entrar num clube que é R$800 mil o título, por que você vai entrar lá? Por causa das conexões. Você está pagando para acessar uma rede que você não acessaria fora. Isso aí. Exatamente. E aí eu falo das redes que as ABBs podem fazer. Ela, quando traz um cara para dentro do clube, um associado, uma associada, esse cara também está buscando contato com outras pessoas ali. Seja um contato para jogar futebol no time, seja até para conversar sobre negócios. Então também dá para fazer isso, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós, assim, como aproveitar isso para criar conexões dentro das ABBs. Então, vocês vão ter, atrair assim, associados. pelo que eu acompanhei, né, enfim, do pouco que a gente acabou conversando, vocês têm uma estrutura fantástica, uma rede de apoio que é o que vocês dão, fantástico. E aí quando a gente fala de potencializar, é um pouco do papo de ontem das áreas de cada um ser excepcional. Cada ABB vai ter uma dor, e assim, quando eu transfiro isso para o mundo corporativo é igual. Se eu aplicar um programa X em uma direção, não é Ctrl+C e Ctrl+V na outra. A gente está falando de nível de maturidade da liderança diferente, do time diferente, a dor é diferente. Então, às vezes, a ideia é fantástica, mas não é naquele momento e na prioridade daquele departamento. Então, essa sutileza de conseguir saber o que é bacana para conseguir implementar. Por outro lado, no final do dia, como que você vai gerar valor para a pessoa? A gente está falando cada vez mais que é legal se conectar e tudo mais, mas as pessoas é qualidade de tempo. Vai sair das suas casas para estar escolhendo um local, para estar indo fazer conexão. Então, por que vai ser bacana ir numa ABB? Que ambiente que você está gerando, que coisas que você está conseguindo gerar, porque senão você concorre até com o barzinho da esquina, com um amigo, com qualquer outro lugar, porque a gente está concorrendo com a qualidade de tempo das pessoas, das relações e tudo mais. Então, eu acho que aqui tem como pensar em como vocês geram experiências nessa jornada de quem são os usuários, né, da ABB. A gente quando faz os eventos, né, a gente... assim, quando a gente tem vários eventos que a gente faz, estava até falando o que é em alguns, né, para ver como é que funciona em tudo que é lugar do Brasil. As realidades são as mais absurdas. Por exemplo, quando a gente fez em Salvador a Jornada Nacional de ABBs, né, ano passado, tinham ABBs que pegaram um voo e chegaram em Salvador. Teve a outra, que acho que era Tefé no Amazonas, que teve que pegar barco, ônibus, avião, ônibus de novo para poder chegar em Salvador. Levou 4 dias para chegar. É difícil, então você tem só que você chega lá, todo mundo está conectado, é o mesmo evento, aí as culturas são diferentes, e aí tem isso, então você pode também trabalhar essa miscigenação, esse negócio isso maluco. É uma potência. Exatamente. A gente está falando de diversidade, então quando a gente fala de inteligência coletiva, qual que é o ambiente e espaço de fala para que cada um consiga colocar na mesa a sua ideia, porque a ideia para ele faz sentido, mas adaptado para uma outra realidade vai também ser possível de implementar. Então eu acho que essas trocas de colocar na mesa, e não ter medo de colocar, porque às vezes você acha assim, não vou colocar ideia porque é muito específico nosso. Pode ser muito específico, com certeza, mas ao mesmo tempo você colocando na mesa, mais alguém dá um outro palpite, vai gerar uma terceira ideia e algo do gênero. Então, acho que se expor, se lançar e realmente para essa jornada. A gente costuma falar aqui, né, gente? Nenhuma ideia é ruim. Você tem que praticar ela, pode não dar certo, mas fale, né? Sim. Porque, como é que se diz? É melhor se arrepender de algo que você fez e deu errado do que não ter nem tentado fazer, né? Então... E quando você tem uma ideia puxa a outra, né? Então, por isso você bem colocou, ideia nunca é ruim. E a gente tem que acostumar, tem o técnico, né, do Bahia, Rogério Ceni, né? Ele fala uma coisa muito importante, né? A gente tem que acostumar a ganhar. E a gente tem que se indignar quando perde. Sim. Porque quando você se acostuma e você luta pelaquilo, é natural que você consiga muitas vitórias, né? Porque você batalha por aquilo. A mesma coisa eu falo entre as ABBs nessa questão de que a gente tem que se conectar e através da conexão a gente melhora não só os outros como a gente mesmo, porque existe a questão do individualismo, né? Então isso tem que colocar na cabeça do presidente da ABB que
não basta ele só se ressaltar, né? Ah, sim. Porque ele tem que usar as conexões que ele tem em mãos, né? Porque quando você é o dirigente, principalmente no interior, quando você é dirigente de uma ABB, você fica, digamos assim, na mídia, você fica visível, né? Então você tem que aproveitar essa visibilidade. Eu dou um exemplo do nosso querido presidente da ABB Salvador, onde vai ter aniversário, Gustavo, você vai lá. Daqui a pouco vou ter que sair cedo para poder ir. O Ulisses, o presidente lá, ele é muito bom em se conectar e utilizar essa conexão em benefício, não do clube em si, mas como da comunidade que o cerca, né? Então ele faz isso muito bem, ele tem uma conexão com o poder público. Polícia, né? Com a polícia, exatamente. Carnaval, então... Forró. Tudo. Sabe que ele me ligou agora há pouco, falando no Ulisses? Eu tô indo pra lá daqui a pouco, né? Hoje, o Gadelha fala, não fiquem falando de coisas que a gente grava, né? Depois da praça, não faz mal. Na hora que eu estou gravando, eu tô me preparando para ir para Salvador logo mais, né? Não tem problema. O que eu vou fazer? O Gadelha vai ficar brabo aí, mas é isso. O Ulisses me ligou hoje. Ele tem um bom problema. Ele me ligou pra gente, cara, como é que a gente pode conversar sobre este bom problema, né? E o que é o bom problema? Amanhã é aniversário da ABB. Ele tem um palco lá. E ele tem muita gente para subir nesse palco. Muita gente para subir no palco. E poucas pessoas para falar. Então ele teria que dar voz para todo mundo. Mas como é que você vai dar voz para todo mundo? Então ele me ligou para conversar, para saber o que eu achava. Até onde a gente devia ir, como é que a gente deve fazer. Então, por que isso? Porque tem muitas conexões. Exatamente. E aí chega um evento de aniversário, 85 anos da ABB, todo mundo quer ir. Meu Deus, quanta história. Você imagina. Então, 85 anos. Aí você tem todo quanta história para a sociedade, né? Uhum. Então, assim, as ABBs, a gente tem a ABB com 95 anos. Isso. O banco, ele tem mais de 200, mas as ABBs acompanham a partir de 100 anos, que foi um movimento para os funcionários, né? E ele, Clodo, acho que você já conhece há mais tempo, depois que abriu isso para a sociedade, né? De ir para novos associados. E o Gustavo fala muito ali de o que uma ABB pode fazer, né? Talvez tá dentro de casa, né? De conectar junto com suas equipes, junto com a sociedade, junto com aquelas pessoas ali do meio, né? Então a gente tem associado de todo tipo, né? Principalmente, falei que são Salvador é um exemplo, porque ele faz um encontro de forró após todos os eventos de forró do estado, ele faz na ABB. E ali tem cantor famoso que participa, tem famílias, né? E movimenta muito. E ali, por outro, tem as ABBs do Brasil, né? Você falou, a gente tem de todos os tipos de culturas, de eventos. Só a FENAB promove, só ano passado foram 94 eventos, assim, culturais, esportivos, dos nossos funcionários, dos nossos administradores também de ABBs, né, que a gente faz essa parte corporativa também, essa imersão, né, de demonstrar. Então a gente aprende muito mais visitando, né? Guga sempre fala a gente visita todo o Brasil através do FENAB itinerante, então a gente vai para ouvir, né? Através dessas soluções a gente compila todos os dados aqui e muda, né? Depois pode até falar do novo modelo, né, Guga? Acho que é importante. Tranquilo. Mas antes eu queria aproveitar, Rafa, fazer um desafio para ti, te deixar numa saia justa, você não vai ficar brava comigo também. Eu quero que você pense que você é presidente de uma ABB, tá? Faz de conta que você está chegando numa cidade, você é presidente de ABB, primeira vez, assim, cheguei e virei presidente da ABB. Então você tem lá a agência do banco, que é uma conexão, e a ABB precisa colocar associados para dentro. Só que a agência do banco só tem 10 funcionários. E você virou o presidente. Como é que você faz aí? Qual é a dica que você dá para o cara? Onde é que ele vai buscar? O que ele faz? Porque você criou um instituto que você não tinha ninguém. E agora está cheio de gente lá. Você foi atrás das suas conexões. O que você faria numa condição dessas? Então, primeiro, acho que tem que entender aonde a gente está. Os 10 funcionários, ok. Mas vai ter um grupo que está frequentando a ABB. Este grupo que está frequentando, gente, olha o poder das comunidades, das ONGs e de uma série de coisas. As pessoas são movidas por causas. São movidas por paixões. Então, você não tem que contar só com os teus 10 funcionários. Como que você consegue criar subcomitês? Como que você dá voz e espaço para quem está internamente? A gente estava falando ontem de pessoas que se aposentaram e que ficam querendo encontrar né, oportunidades e que você vai dar espaço para criar outras coisas, parcerias e tudo mais. Então, acho que tem muito que co-criar com quem está ali. Tem que entender se as pessoas que saíram, por que sai. Tão importante quanto entrar é não deixar sair. Então, assim, o que está levando o movimento? Por que as pessoas escolhem estar ali e como que a gente pode construir e estar melhorando?
É importante priorizar. Eu falo bastante dos 70% que você vai priorizar, 30% que você prioriza para gerar 70% do impacto. A gente não tem tempo para tudo. Mas quais são as escolhas que você vai fazer com essas 10 pessoas para falar, putz, aqui eu consigo fazer a virada de chave, aqui eu consigo realmente conseguir implementar. Tem as collabs, então, por exemplo, a FENAB tem uma rede gigante de nomes. Nem tudo você precisa estar pagando. Você vai poder gerar assim, vamos abrir uma escolinha de futebol, 50-50, vou abrir não sei o quê. Preciso de comunicação, quem que entra aqui, usa o canal, usa a potência disso, mas a gente consegue entregar algum serviço. Então, eu acho que tem que pensar além da limitação. Fazendo um paralelo, a gente nunca pensa 2 pensamentos no mesmo momento. Se você parar para pensar agora, né, quem está nos ouvindo aqui, quero pensar em uma coisa feliz e uma coisa triste. Não dá. Não, eu brinco que dá tilt no cérebro. Interessante. Então, se você gastar energia pensando em coisas ruins e o pensamento da escassez, você está gastando tua energia, teus neurônios no pensamento da escassez. Tem uma pessoa que é um consultor financeiro, em um bate-papo comigo, ele falou isso durante a pandemia. Ele falou assim, se o teu filho chegar pra você e falar, ai mãe, eu quero trocar, eu quero um iPhone da última geração, você vai falar o que pra ele? O que eu lembrei? Que eu aprendi e cresci ouvindo. Dinheiro não dá em árvore. É ou não é? Todo mundo. E a gente tem orgulho de falar, né? Tipo, dinheiro não dá em árvore, tá? Ainda mais vocês que vieram do mundo de banco. E aí ele falou, vou te desafiar a educar teu filho diferente. Falar, legal, filho, custa tanto. Quais são as coisas que você pode fazer de oportunidade, de ideia? Vai fazer brigadeiro, vai vender geladinho, vai fazer o quê? Vai arrumar tua cama, vai ganhar mesada, para você conseguir juntar teu dinheiro. Por quê? Porque se você amplia o pensamento dessa pessoa, ela já sai dali turbilhando a cabeça de fazer uma lista de opções, de possibilidades. Se você corta e fala, dinheiro não dá em árvore, ele se frustra, fica bravo. A gente é gerado por emoção. Emoção controla o nosso corpo. Então, já parou de pensar. Já tá com raiva. Já acha que você não apoiou, que você não suportou. E ali acabou as ideias. Então, assim, quando você for olhar as tuas 10 pessoas, que bom que eu tenho 10, porque poderia não ter. De novo, é olhar um copo meio cheio. E como que eu consigo gerar valor, né, com essas pessoas, com a rede que fomenta? Você vê grandes cases, e assim, fantásticos, de pessoas que não tinham nada. E que fazem transformações de comunidades. Sem nada. Então, a gente, às vezes, tem muita coisa na mão, muito recurso, e se limita a falar, não, mas esse, auditório não está reformado, isso não está aquilo. A gente gasta, a gente chama isso de fuga de energia. Tipo, você só tá olhando, reclamando e tal. Então, acho que tem que virar essa página e realmente conseguir... olhar pro copo cheio. Conseguir fazer o pensamento da abundância. O Rafa tá falando do FENAB itinerante, né? Indo também nessa linha das conexões aí, te respondendo, Rafa, a gente tem aí o programa FENAB itinerante, que é o quê? A gente, quando tomou posse aqui, disse, vamos visitar todas as ABBs, não vai ficar nenhuma de fora. Nós precisamos conhecer essa realidade, e é o que a gente foi fazer. Foi pra rua. Então lá a gente buscou muita coisa, né? Aprendeu muita coisa, viu muita coisa boa, viu muita coisa ruim também. E aí a gente faz que tipo de conexão? A conexão do leva e traz, né? A gente olha o que tem de bom num, vai lá no outro e conta o que está acontecendo, e às vezes leva... Prêmio Gestão também, né? Prêmio Gestão Empreendedora de ABBs, que a gente criou para poder divulgar as boas ideias, as boas coisas. Estamos premiando algumas ABBs, já foram 3 esse ano, foram os 2 primeiros eventos. Então são coisas que a gente busca nos outros para fazer. Eu brincar, tinha uma professora na escola, né, que dizia que em física nada se cria, tudo se copia. Mais ou menos parecido aí com o que a gente faz nessa questão envolvendo as ABBs. Quando a gente enxerga uma coisa boa, vai lá e leva para outra, né? E os depoimentos, né? A gente ouviu ali do último de Goiás, do Maranhão, os últimos pensas, são as pessoas sempre pensando na parte positiva, né? Estão com grandes dificuldades e acordei 5 horas da manhã, comecei com a quadra, comecei com sozinho, e aí vai buscando pessoas, né? Porque acho que é importante sempre estar junto, né? E são histórias incríveis, e geralmente sem o apoio inicial da FENAB, né? Sim. Depois, assim, a FENAB sempre ajuda, a gente fala que a FENAB é a mãe, né? Mas assim, eles começam, e agora já está tendo alguns movimentos, principalmente em Goiás, de beach tennis, sem recurso da FENAB, grandes movimentos. Então, assim, qual que é o esporte do momento? Quem gosta, por que ele tem que estar aqui, né? Você falou ali, achei bacana buscar recursos, né, mesmo, e a sociedade tem muita coisa, né?
E aqui, acho que assim, um desafio também, normalmente quando né, você, na fala, há muito esporte, tem a questão de cultura, tem outras coisas, mas é como que eu me conecto com outras coisas. Então, assim, pirando cabeção total aqui, já que a gente está em um brainstorming. A gente está falando, por exemplo, de espaços de cowork, de trabalho anywhere. Eu estava falando do porquê não ser um co-investidor de startups, health tech, de esportes, de qualquer coisa. Vocês podem ser POCs, que vocês aceleram, pegam um equity de startups e assim por diante. Então, assim, é circular outros movimentos e outros mini-mundos. Por quê? Porque a pessoa que está ali, ele pode ser o mentor, ele pode ser o investidor anjo, ele pode ser outras coisas que vai gerando outras experiências e habilidades, para não parecer que aqui eu só faço esporte ou eu só faço lazer. Ali também é um movimento de gerar negócio, de gerar experiências e gerar outras coisas. Então, é uma possibilidade. Ontem eu anotei aqui, eu te falei, até te perguntei na hora se essa frase é tua, né, tal, de que eu anotei, agora fui procurar de novo aqui. Tá aqui ela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, olhando para a ABB, pensando talvez não na pessoa, mas naquilo que a ABB tem de melhor para oferecer. O talento é uma coisa que você faz sem esforço. Você falou isso ontem, eu adorei essa frase. Pô, você não precisa se esforçar, se você tem talento, você faz, é natural, você faz natural. As ABBs, elas podem explorar isso, naquilo que ela tem de melhor. Ela não é boa em esportes, mas ela é boa em eventos não esportivos. Culturais, né? Em cultura. Por exemplo, ela não conecta pessoas através do futebol, porque o campo dela é terrível, é feio, e ela precisa melhorar, e vai melhorar. Mas para melhorar, ela vai trazer associados, porque ela tem um bom grupo de cantores. Tem a ABB sem piscina, coral, né? A ABB que não tem piscina. É. Como faz isso aí? Então, assim, de novo, quando a gente fala de talento, algo que você faz sem esforço, as pessoas que frequentam essa ABB, se você olhar naquelas nuvens de palavras e tal, frequenta por algum motivo. Você não tem piscina, frequenta pelo campo de futebol, você não tem o campo, vão jogar vôlei, vão fazer o quê? Alguma coisa é o DNA que conecta e que é onde tem que manter. Então, quando a gente fala muito de marketing, a gente fala lá da vaca leiteira, é onde que você tem que manter. O resto, às vezes você fica olhando no que falta. Então, assim, é muito investimento para ter a piscina. Putz, talvez não seja a piscina a tua prioridade. Como que eu aumento muito mais os associados justamente para o campeonato que eu já sou forte? Como que eu faço parceria para organizar campeonatos nas empresas? Como que eu vendo esse meu serviço de alguma forma para uma outra área, organizar algum evento, alguma festa, para gerar receita? Porque a partir da onde que eu sou boa, eu tenho que potencializar e não só para o meu mini mundo. Então, digamos, eu faço um campeonato de vôlei. Putz, eu não vou fazer todo final de semana, que não comporta, legal. Mas como que eu posso vender este serviço de organização, de campeonato, de team building, de qualquer coisa para as empresas ao redor, porque daí vou ter outro público. Comecei a gerar receita, putz, aí sim eu quero sonhar com a minha piscina, que pode ser alguma fonte. Porque senão você de novo fica não conseguindo gerar este ciclo de você captar dinheiro e só fica pensando onde você tem que colocar investimento. Verdade. Perfeito. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou trocar com a Kelly aqui, tá? Kelly já se prepara para vir aqui. Tá ouvindo ali. Mas eu vou pedir para o Clodoaldo, para não aparecer eu saindo aqui, a Kelly, essa troca, Clodo. Você está conduzindo um projeto que está gerando muita conexão nas cidades aí. A gente está com um vídeo recente aí de Corumbá, né? Corumbá. Que é o projeto Inova ABB 2.0. O que a gente está fazendo? Pegando uma ABB que está fechada, situação complicada, ajustando ela, ajudando e ajustando as situações lá e colocando recursos na ABB e reabrindo. E se você olha, o vídeo de Corumbá, ele é emocionante, né? Tem um depoimento, inclusive, de um associado comunitário que joga futebol lá, eu vi durante o vídeo, dá pra ver a emoção dele abraçado em ti em determinado momento, quando vocês estão no palco, porque ele fala, mas lá no vídeo aparece. Então eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto eu troco aqui com a Kelly e me despeço de vocês, e aí depois vocês fazem o encerramento mais tarde, mas eu queria que você falasse para a Silvana e para todos sobre o que gera isso, uma reabertura de uma ABB, a quantidade de conexões que geram na cidade, prefeito e tudo mais. Mídia. Fala um pouquinho. Perfeito, Gustavo. Obrigado a vocês. O projeto Inova da FENAB 2.0, ele é um projeto que ele pega os clubes que estavam fechados, mas tem potencial de subsistir, e colocamos nesse projeto onde a gente injeta recursos para a reforma, né, Rafa? Para poder receber o público, né? E, professora, você falou na questão que as pessoas se movem por sentimento, né? Sim.
Só fazendo um adendo aqui, queria receber a nossa amiga Kelly, vice-presidente também, gestão de pessoas da FENAB, né, Kelly? Obrigada. Uma mulher competentíssima aí que está no time da gente, né, Rafa? Fazendo acontecer. Foi um projeto maravilhoso, né? Exatamente, que é o ABB Comunidade. A Kelly vai falar um pouco sobre isso, né? Mas deixa eu só concluir o que o Gustavo falou e queria até, professora, pedir sua opinião, porque o projeto Inova 2.0, você falou que as pessoas são movidas por sentimento, né? E nessa questão de Corumbá, que a gente reabriu, é o único clube da cidade que tinha perdido, né? E o que eu vi, aquele associado, né? Que ele se enganjou na abertura, ele trabalhou por aquilo, por amor, você via, e tem um grupo dele também, essa questão do pertencimento, né? Ele tinha esse sentimento de pertencimento e ele externou isso na comunidade, né? Até que ponto isso pode gerar frutos para o clube, essa questão também do pertencimento, não só do presidente da ABB conduzir, mas dos associados que viveram a vida do clube. Acho que assim, o ser humano, de uma maneira geral, a gente quer ser amado, quer pertencer a algo. A gente vive em mini tribos, porque onde que me acolhe, onde que eu sou bem visto e assim por diante. Então, assim, fazer parte, a gente vê isso muito forte, por exemplo, às vezes tem uma grande empresa que se instala numa cidade. As pessoas saem da rua com o uniforme porque quer falar que eu trabalho lá, ali, eu trabalho lá. É um grande sobrenome. Então, quando você consegue gerar isso através de uma ABB e tudo mais, imagine o poder que vocês têm de estar transformando. Então, no exemplo anterior que a gente estava falando de limitação de mão de obra, ali você nem teria. Você tem um monte de apaixonado, vidrado, que vai montar escolinha de futebol, que vai no contraturno, que ele quer se doar para as outras crianças, quer transformar outras vidas. Então, de novo, aqui acho que é potencializar um pouco isso. E para a pessoa, a gente sempre fala que tem um limite. Ela só vai entregar até onde que ela consegue estar entregando. Não vai ser algo que ela fala assim, putz, não aguento mais. A partir do momento que ela achar que não aguenta mais, o que ela está refletindo é para sair desse projeto, talvez entrar em outro. Mas enquanto for bom, ela vai estar se entregando nessa jornada. Perfeito. E um outro projeto também, esse Nova 2.0, já reabrimos 4 clubes, né, Rafa? A intenção é abrir 20, né? Então, assim, a equipe do Rafael, que é o financeiro e administrativo, ele é muito enganjado também nesse projeto. Digamos assim, somos áreas afins, né, Rafa? Então, apesar a FENAB, ela é um todo, né? Tem áreas diferentes, né, Kelly? Mas tem áreas afins também, né? Que a gente toca junto. E falando em áreas afins, e em projeto também, né? Eu queria que a Kelly colocasse isso também antes, a questão de um programa que nós temos, que é o ABB Comunidade, que é uma conexão com o poder público da cidade, né? E a Kelly conduz esse projeto, que ela recebe crianças, né, Kelly, em situação de risco, e ela, no contraturno escolar, né, Rafa? E ela vai para dentro da ABB para viver uma experiência tanto de aprendizado, mas também de convivência. Convivência. Criança que às vezes nem usou clube, nunca foi ao clube, né? Exatamente. Eu queria que a Kelly falasse um pouco sobre isso, né, Kelly? Falar dessa conexão com o poder público, né? Tá. Pedir para a professora. A ABB Comunidade, o mínimo são 100 crianças. Nós temos hoje, fechamos o ano passado com 208 projetos. Então, foram 208 ABBs. O mínimo são 100 e tem projeto que tem até 600 crianças. Numa só ABB. Então, é uma coisa muito bacana, porque você trata de um projeto que tem FENAB, a FBB, que é o Banco do Brasil, a ABB, com a sua estrutura fantástica das ABBs, e também as prefeituras, ou alguma outra parceira, se a prefeitura, caso não puder, por causa do CNPJ, ou também o poder público também não tem essa disponibilidade e interesse. Então, é um projeto, assim, como o Clodoaldo disse, é um projeto que é muito bonito porque é um contraturno e que as crianças, elas ficam numa felicidade porque elas podem estudar matemática, português, esporte, natação, como o nosso amigo Rafa disse, tem criança que nunca frequentou o clube, às vezes nunca teve uma aula de natação, nunca nadou, e elas podem ir 3 vezes por semana no contraturno. No caso, se ela estudar de manhã, ela vai à tarde. Se estudar à tarde, ela pode ir de manhã. Tem a faixa etária, até 14 anos, dos 6 aos 14 anos, e isso é muito bom porque, além dela poder estar socializando, e só pode ir crianças que estudam no município.
só a escola municipal. E muitas das vezes a prefeitura doa um ônibus e leva até o clube da ABB. Então ela fica até, como eu já fui presidente da ABB de Rio Verde, Goiás, lá tinha ABB Comunidade, elas chegam lá 13 horas e saem em torno de 15, 30, 16 horas, de 15 e 30, não, desculpa, 17, 30, 18 horas. Então é um programa muito bonito, é a inclusão. É uma inclusão que a FENAB, juntamente com o Banco do Brasil e os órgãos, pode oferecer isso para a nossa sociedade que é tão carente, principalmente com o lado infantil das crianças. E isso elas têm o projeto Bebê Dental, né, que elas podem fazer o tratamento dentário, elas têm agora, vai ter o direito à psicóloga. Então, tem todo esse engajamento. É muito gostoso. É um projeto que, né, começando até com o Dan e tudo mais, são muitos anos de legado. Acho que a gente transforma vidas lá na ponta. Então, aquela gotinha no oceano que você não tem ideia do que está transformando, mas que vai transformar a vida dela, a família dela, os futuros filhos. Então, é muito bacana. Mas pegando o gancho do que a Kelly falou, a gente estava falando de como gerar receitas e tudo mais. Aqui ainda é um outro projeto, por exemplo, para potencializar. Porque você vai ter um budget X para atender X crianças. Como que eu consigo atender mais? Parceria. Então, por exemplo, tem a lei que é incentivo... Eu não sei exatamente o nome da lei, mas que incentiva esportes, a adolescência. E aí você consegue, através das empresas privadas, ter um percentual de dedução do imposto de renda e tal. A maioria das empresas... vão achar outros parceiros. A ABB pode ser um parceiro de construir um projeto, captar esse recurso e administrar. Então, vocês têm uma estrutura gigante, vocês podem ter um outro apoiador que faça o edital, que monte, que orquestre e que consiga captar. Então, ali é uma fonte de receita, tá usando a estrutura que você vai ser remunerado, né, dentro do projeto, para potencializar o número ainda que está transformando. Então, consegue movimentar a rede. E isso é importante você ter falado sobre isso, né? Porque muitas ABBs já utilizam essa lei de incentivo à cultura e esporte, e essa cultura das leis do AREN é muito lá no Rio Grande do Sul. Sim. Muito forte, né? Muito forte. Até o cultural, né? Tá na área hoje do Claudinei, né? Claudinei. Que a questão do coral também. E a gente busca muito, assim, até aproveitar esse hub de conexões que você tem, até para nos ajudar, tá? Pela sua experiência, né? Aproveitar que Kelly, foi até a ideia dela, desses palestrantes que têm participado com a gente ali, de levar para as ABBs, viu? Você deu sorte que não abriu ainda para as ABBs, mas Kelly falou assim, a próxima, a gente, nas palestras, a gente vai abrir o microfone, vai passar ao vivo, online, né? Online vai surgir já muita faz coisa. As perguntas, né? E essa questão, bastante. E essa que ela falou de apoio, né? Então, assim, as ABBs tem muito negócio dentro das ABBs, né? Além dessa questão da lei de incentivo, a gente movimenta bem, né, Clodô? Assim, muito ABB, Rio Grande do Sul, construindo ginásio, eventos culturais. Campo de grama sintética. A gente fez o sarau cultural com o movimento ali de samba, né? Samba Enredo, ABB Brasília, com essa captação para entender como é que é isso, né? Mas nesse exemplo que eu trouxe, não é nem usar para ABB. É como que eu vou na pequena, média empresa, que nem sabe que tem imposto, que não sabe nem que existe essa lei, e que eu posso ser o articulador para o filho deles, dos funcionários deles, orquestrar um programa, entendeu? Então, às vezes, porque vocês têm um know-how, vocês estão desenvolvendo o time de vocês, as presidências de vocês, mas muitos estão envolvidos no dia a dia em garantir que a empresa não feche, que tem um futuro, e assim por diante, e pagam imposto. Normal. Ali vocês conseguem estar orquestrando de alguma forma para conseguir gerar esse valor na região. Sim. Só pegando um gancho agora do que o Rafa falou, eu vou fazer um desafio agora à professora, viu, Rafa? O Rafa falou que nós temos uma rede, né, e a gente fala para os dirigentes da ABB, vem muita pergunta, né? Inclusive quando a gente faz uma live, né, principalmente nos Sinfabs, né, e a gente costuma transmitir os jogos, né, ao vivo, né, e nessa live, e veio um monte de perguntas, um monte de pareceres, né, de falar sobre o que está acontecendo dos dirigentes da nossa ABB, né? Nós temos um grande encontro que acontece a cada 5 anos, que se chama ENA, Encontro Nacional de ABB, né? Professora, se a gente... E ele é um ambiente que a gente tenta... Tipo motivador, né, Kelly? Um ambiente que a gente cria mais ou menos motivador. E é esse sentimento também que move as pessoas, né? Se a gente contratasse, professora, a senhora para ser a primeira palestrante de um evento
desse do ENA, você vê lá dentro não só presidente de ABBs, como vice também, diretoria. As famílias desses As famílias, um presidentes. público de mais de 1.000 pessoas lá dentro. E a gente contratou a senhora para ser a primeira palestrante. Nos primeiros 2 minutos, professor, o que é que você falaria? Ele tá malvado comigo hoje. E eles vão com muita vontade, Vão, né? vão. E são apreensivos. Ai, pois então. Tô pensando aqui. De novo, vamos pensar. Quando a gente está falando de conectar, e você está falando ali que são os dirigentes, os presidentes, está com a família. A família é o primeiro vínculo que a gente tem muito forte, né? De conexão, de transformar, de ter o poder de legado. Quando você me pergunta dos 2 minutos, por que tem os 2 minutos mágicos aí da história? É porque quando a gente entende, naqueles primeiros 2 minutos, eles estão eufóricos. É uma euforia, é uma expectativa muito grande, né? Do que vai vir Pra pela chamar. frente. Exatamente. É o chama. Mas ontem ela apresentou na palestra pra gente que em 3 minutos a pessoa tem que se apresentar, não foi? Exatamente. Eu falei, inclusive, dos 30 segundos da propaganda. 30 segundos Vamos lá. também teve. Tá, o que eu falaria? Vamos pensar aqui a quente, né? Como você tá me deixando de saia justa. Eu acho que tem uma questão que é: como que você quer transformar o mundo? E aí o mundo, eles têm o poder de transformar nitidamente. A partir da sua família, porque cada um está desenvolvendo seu filho, que quer estudar, que quer se formar, que quer fazer alguma coisa. Mas o poder que eles têm na mão, com uma comunidade desse tamanho, eles podem transformar o universo e o entorno. Perfeito. Então, não é só gerenciar administrativamente, estou num cargo X anos. Ele está transformando vidas. Tem vidas que são resgatadas de violência, tem vidas que são resgatadas de... a gente está falando de feminicídio, de outras coisas, tudo mais, das pessoas que estão no entorno, que se a comunidade tiver, seja cultura, esporte, uma série de outras coisas, eles vão estar com a mentalidade em outras descobertas. E eu acho que este poder de transformar, gente que sai da depressão pelo esporte, tem gente, sabe? Então tem tanta coisa que a gente fala que é pelo esporte, pela educação e por uma série de coisas, que é o poder de transformar vidas. E aí, acho que poderia ser um caminho aí pra gente bater um papo. Perfeito, viu, professor? Eu sabia que Ia sair a capacidade alguma da coisa bacana. inteligência, que sabia. A sua palestra foi perfeita, assim, foi uma das melhores palestras que eu já assisti. E olha que eu assisti muitas palestras, viu? Provocativa. Provocativa, assim, eu tô há muitos anos nesse ramo, né? De Banco do Brasil, de ABBs, de conselhos, assim, viajamos muito, né, Rafa? Assim, a gente aprende muita coisa, mas a gente assiste muita coisa, né, muita palestra, e, digamos assim, o que a senhora conseguiu, na realidade, prender a atenção. Isso é muito difícil, né, da gente fazer com o público, né? Um público que é diferenciado, né? Um público que a gente vê diferenciado, tem um nível de conhecimento um pouco mais elevado. É difícil a gente fazer isso e você conseguiu de forma magistral. Só falando em conexão, né? Nós passamos um período de pandemia que foi muito difícil, sabe? Início ali em 2020, né? Foram 2 anos muito complicados. Para as ABBs, então, que trabalha com o público, né? Teve suas portas fechadas, né, Sem Rafael? receita e com pessoas contratadas também. Exatamente. Nós tivemos, assim, digamos que a criatividade, né? Que se reinventar. Todos Exatamente. os negócios se reinventaram. Nós tivemos um programa que foi conduzido na época pelo Pedro, que é hoje o Pedrão, salve Pedrão, presidente da ABB Palmas. Ele estava com a gente, ele era vice-presidente na gestão passada de esporte, né? E aí tivemos o Reconecta, ou seja, é uma nova conexão, estava desconectado, uma nova conexão, ou seja, a reabertura de clube, né? E foi importante, ali eu disse, quando a senhora falou sobre reconexão, eu me lembrei do Reconecta, porque é o ressurgimento do clube, que estava totalmente fechado, que começou a... Que não era prioridade, né? Não era prioridade, só despesas, né? Fixas e nenhuma receita, e teve que se reinventar, e a FENAB entrou com essa Reconecta, né? A capacidade de você reconectar o relacionamento com o público em geral, prefeitura do estado, comunidades, outros poderes, esse reconecta. E na palestra eu percebi muito essa questão. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão do se apresentar em 60 segundos
né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque, na realidade, metaforicamente, as ABBs teve que se reconectar nesse lapso de tempo, um lapso de tempo um pouco menor para poder soerguer. E aqueles 60 segundos foi perfeito, professora. Não, legal. Então, acho que dando um pouco de contexto para quem está nos ouvindo, a dinâmica era voltada para fazerem um pitch individual. Então, o que é o pitch, né? Então, o pitch normalmente é usado numa linguagem da startups e inovação para vender a ideia de um negócio. Ele parte da ideia de ser um pitch elevator, que é como se você encontrasse uma pessoa, um decisor, no hall de um hotel. Você vai subir um elevador. Neste meio tempo, você está vendendo o teu negócio. Então, por isso que se chama pitch elevator. E muito no desafio. Quando a gente faz esse desafio de startups, hackathons e tudo mais, tem aí 1 minuto, 3 minutos. Então, gira um pouco em torno disso para apresentar o negócio. E o desafio na nossa dinâmica era de se apresentar. Então, quando você fala de se reconectar, acho que o primeiro grande desafio é a gente se reconectar com a gente mesmo. A pandemia deu um chacoalhão em todo mundo para saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Tinha um silêncio, você não podia sair, você tinha que inventar coisa, todo mundo foi cozinhar, foi pintar, foi desenhar, foi fazer horta, foi fazer o que podia e descobrir novas paixões, porque ao longo da vida a gente vai, né, encaixotando coisas que a gente gosta de fazer. Então, quando a gente fala do nosso pitch, a gente falou muito de área de excepcionalidade. Então, assim, o que você é bom enquanto presidente? Sou bom em conectar pessoas, negócios. Eu sou um bom, sei lá, realizador de eventos. Eu sou um bom o quê? Então, você tem um dom que as pessoas te elegeram para alguma coisa, enfim, você está fomentando. Mas a partir deste dom, o que está te faltando na tua equipe? Porque às vezes a gente contrata a nossa imagem e semelhança também, né? Então, esse é um outro capítulo para a gente discutir. Mas voltando na ideia do pitch, é cerca de 30 segundos, a gente vai estar falando um pouquinho de área de atuação, qual que é a tua área de excepcionalidade e o que você espera. Por quê? Porque se você chega na porta de alguma dessas outras redes que você precisa, ficar contando uma storytelling gigante, e no final do dia você não é claro com o que você espera, você vai sair de lá e falar, nossa, foi boa a reunião, foi bem legal conhecer o Clodoaldo. Mas e daí? O que gerou? Ele não entendeu o que eu queria, e eu não consegui me expressar do que eu pretendia, sai lá só sendo bons colegas e que não gerou fruto. Então, quando você for entrar em alguma conversa, em algum ambiente, mesmo que seja para vender para um novo associado, qual que é o pitch? Por que esta bebê é fantástica? Perfeito. O que você vai encontrar lá de fato? Perfeito. E a gente utilizou muito esse no Reconecta, né? Sim. Eu lembrei de Kelly. Kelly foi a presidente referência da BB de Rio Verde. E Gustavo fala, né, que ela pegou uma BB menor e conseguiu ampliar muito, né, com negócios. E eu lembro que ela veio aqui na época, né, porque ela, não, eu estou precisando de um dinheiro para isso, e conseguiu fazer um parque aquático que às vezes uma bebê gasta 2 milhões, ela fez por muito menos. Da pandemia. Fizemos em 4 meses. E ela falou, né, que é aquilo que você faz, né, para melhorar? A junho. Né, começou janeiro, fevereiro. E as ideias, né, que ela falou assim, eu não mostro coisas ruins do clube, eu explorei o que eu tinha lá, eu tinha um campo, eu vou explorar esse campo para melhorar, vou melhorar minha piscina, né, não adianta fazer obra faraônica, né? Porque é o seguinte, uma vez eu vi uma palestra e lá falava assim, você não tem que reinventar, fala, não, eu vou esperar o dinheiro, vou atrás do dinheiro, não, você tem que fazer com a sua bebê, você tem que aproveitar com a sua bebê o que ela tem. Uhum. Se ela tem um salão, bora fazer um dance, vamos supor lá o que eu fiz lá, acho que não era fit dance, acho que tinha fit dance, aquelas danças, as mulheres, também tinha zumba, né? Isso. Aí as mulheres foram também fazer, tinha a bicicleta, também colocou bicicleta lá para fazer aulas e assim, a gente tem que aproveitar com o que tem. Uhum. Tem piscina? Bora fazer a natação, bora fazer aquela e não deixar o hidroginástica. E senão você tem a piscina, fica o dia inteiro livre para usar só de noite. Que eu potencializo o uso dela? Eu tenho um campo. Uhum. Mas só futebol? Não, vamos trazer família. Vamos fazer uma escolinha de futebol. Tinha mulheres, sou mulher. Abrir lá para as mulheres jogar futebol feminino. Então, tinha lá na quarta-feira o futebol feminino. Então, a gente, no final, tinha 9 atividades para os associados sem custo. Isso chama, porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu pago R$180 para nós aqui, talvez Brasília não é muito, mas em Rio Verde, R$180 é muito, uma cidade de 200 mil habitantes, mas
E o que ela tem disso? O que te agregou de valor? O que agregou de valor? E isso as pessoas começaram a enxergar. Porque a partir do momento que você pensa que clube é um ambiente machista, só de homens, não é. Não é só de homens. Tem vôlei, tem as mulheres. Mas acho que esse cuidado é importante porque as pessoas têm que se sentir bem pertencente. Sim. Então, se ela for num lugar que só vai ter jogo de futebol, não me sentir incluída, não me sentir, ele não volta. Ela não volta. Não volta. Então, a gente fala muito que aonde eu não posso ser, eu não quero estar. Isso aí, é verdade. Ponto. Então, o ser eu posso ser forte em alguma coisa específica? Posso. Mas eu não posso esquecer que tem os outros que também querem se sentir pertencentes a algo. Então, qual que é o ambiente agradável que eu vou gerar para quem quer jogar futebol, para quem quer fazer pilates, para quem quer fazer outras coisas, para ele não se sentir que eu entrei num ambiente que, putz, tô me olhando diferente, entendeu? Então... E tem a cultura também, que é muito bacana. A gente pegou o bar, colocou um preço acessível, cerveja gelada, comida gostosa, um preço acessível. A partir do momento que o bar é da BB, você pode chamar o cantor, todo domingo, a música ao vivo. Então você tem que unir você o gera um ambiente e você gera conexão de volta. Porque ao invés dele ir num barzinho lá do shopping, ele tá escolhendo ir com vocês. É isso aí, o filho tá lá, se divertindo no clube. Professora, voltando a falar sobre o pitch, né, dessa questão da comunicação objetiva, né, nós temos um grande desafio, né, da conexão ABB com a agência do Banco do Brasil local. Nós temos essa dificuldade, né? E aí, a professora falou dessa questão de você falar sobre alguma coisa pessoal ou coletiva, de desenvolvimento e tal, mas não chegar ao ponto que quer, né? E aí, existe algumas reclamações, professora, de dirigente de ABB que diz assim, pô, o gerente da agência nunca me ajudou. Mas você falou a ele o que queria? Eu cheguei lá, falei com o gerente disse, vou te ajudar. Mas você não diz em que ele te ajudar. Eu estou disposto a te ajudar, o gerente fala. Ele disse que estava disposto a me ajudar, mas não me ajudou em nada. Você falou ele volta, né? Nem volta. Mas é porque às vezes as pessoas não sabem nem o que elas querem, o que elas precisam. Sei. E o outro do gerente do banco, provavelmente ele nem sabe que ele tem um papel-chave de estar ouvindo e de estar ajudando a entender a dor do outro. Porque às vezes você está tão inserido naquele teu problema que você não sabe direito o que você quer. Mas você quer alguém que te escute, alguém que te dê mais ideias, alguém que te esteja presente. Então tem que gerar essa aproximação para não parecer que é uma reunião formal, eu tenho que chegar lá e implorar por algo. Porque a sensação que vai dar é que, putz, fulano tinha que estar aqui, entendendo minha realidade, estar mais próximo de mim. A gente, enquanto ser humano, sempre espera mais do outro. E aí o outro que não veio, o outro que não fez, o outro que não sei o quê. Então, assim, qual que é a nossa parte nisso? Na relação sempre é 50-50, né? Então... Mas eu vou falar uma coisa pra você que às vezes é que a gente passa também. O gerente do banco também não quer que o funcionário dele vá lá na BB no horário que a agência está aberta. E, às vezes, o funcionário também não quer sair do comodismo dele, do conforto dele, de ir até a BB depois do horário dele do banco. Então, assim, às vezes dá essa... Sabe, a gente não é muito bem visto valor, aos olhos do gerente, é o valor que às vezes o gerente, como que a gente faz para o gerente começar a ver aquele funcionário também, que ele também faz parte que ele também pode agregar a sociedade para o Banco do Brasil também, entende o que eu quero dizer? Porque às vezes a gente é muito egoísta, né? Não, vamos cuidar só da agência aqui. Não, a BB é da comunidade. E isso também pode agregar, igual a BB Comunidade. O que a BB Comunidade hoje está fazendo? As prefeituras estão atrás das ABBs por causa da BB Comunidade. Porque também traz voto para a sociedade, o lado social, que a prefeitura está ajudando. Isso é bom para o Banco do Brasil. Tem espaço pronto, né, também. Tem espaço pronto, o espaço está ali. A professora falou, né, que hoje a gente não tem que ver no ambiente competitivo, na realidade é um ambiente de cooperação, né? E a gente tem essa gama de oportunidade de conexão com clientes do Banco do Brasil, né? E aí a dificuldade do dirigente da BB, principalmente quando ele é aposentado,
que ele não tem mais aquela conexão com colegas do banco mais forte como quem é da ativa, que está lá dentro, ele tem essa dificuldade de se conectar ao ponto de forma forte com a agência, que ele possa usar a conexão que a agência tem com parceiros. Por exemplo, nós temos aí dentro do banco, o Rafa foi gerente de agência, ele sabe muito bem disso, ele pode até falar um pouco disso com conexão com parceiros, hein, Rafa? De você utilizar a rede, um gerente PJ, por exemplo, de rede com os CNPJs, para falar com essas empresas. Rafa, você que foi gerente, você pode muito bem falar disso daí. E a gente aprende, o banco é escola, né? O banco é escola, e assim, além da questão da PJ, Clodô, o próprio funcionário ali, ele é um psicólogo do cliente, né? E através daquele a gente tem várias transformações, né? E por isso, até voltando à questão sua aqui do Inova BB, né? Olha o que é acabar um clube em uma cidade. Imagina aquela euforia que você foi para a rádio, né? E acaba que, tá chegando solução para aquilo ali, né? E a gente aprende isso dentro do banco, né? Dessas parcerias, dessas conexões ali. E é incrível, né? É um projeto inédito, porque a FENAB, ela cuida das ABBs, são 1.200 CNPJs, né? Mais de 1.200, né, Clodô, ali. E assim, muitas ABBs desativadas, com problemas sérios, né? E ali falou, a ABB agora a FENAB está reativando, né? Imagina, e a dificuldade, né? A gente pensa que é fácil, né? Falar um pouco aqui pra gente aqui, a gente viaja tanto pelo Brasil e às vezes as nossas famílias ficam um pouco ali carentes, né, da nossa presença, porque a gente está rodando tudo dos sérios problemas, né? Ontem, o Clodô, ele passou uns áudios ali de uma pessoa, não estava no bom dia, né? De ameaça, e você já havia dado a solução, né? Já. Não tem a solução. E fica ouvindo, né? Mas é isso. Acho que a questão da gente aqui é uma missão muito legal, tá? Falando ali, Kelly agora está desenvolvendo o trabalho, Kelly, que eu vi ali dentro do Unifenab, né? Então, assim, ele tem uma trilha de conhecimento para essas pessoas, viu? É muito legal, né, Kelly? Até poder falar para a gente finalizando aqui, mas assim, a gente também, porque a nossa vida não é uma trilha, né? Eu aprendi isso com meu pai, e a gente tem que surfar nesses mini mundos. Lógico que o nosso foco de Federação das ABBs aqui é uma escola maravilhosa. Todos os dias que eu venho para cá eu tenho motivações, né? Que assim, de conhecer pessoas, de conectar com tudo aí de empresa e desses novos negócios. E eu vi sobre essa questão da educação, né, que quando eu falei, que o portal do banco é muito legal, mas aí quando eu fui ver, um dirigente, se ele entrar nesse portal e junto com esse novo projeto agora, ele já tem uma base muito legal. E por isso que eu falo, às vezes não precisa passar anos dentro de uma faculdade, que às vezes uma roda de conversa desse, ele já tem um direcionamento incrível, né? E aí o Clodô te fez alguns desafios a esse. Às vezes a gente tem que se apresentar como esse colega que chega na agência ali, para o gerente da agência, o cara tá atolado em conexão, em meta, que o sistema do banco chama conexão, tá? Em meta, aquela coisa absurda, fala, eu tenho uma ABB que eu posso ser a solução de negócio para você. E tem acontecido, né? As ABBs, os bancos usam muito bem as ABBs, né? É bom, legal. Eu gostei muito da trilha, viu, Kelly? Do portal que tem sido feito, né? Até poder falar que, já que vai para esse público, né? Já tá um spoiler para que vai aparecer para eles aí de novidade, né? Ah, sim, com certeza. A trilha a gente tem uma trilha lá no nosso portal, da Unifenab, e nós temos o nosso programador que já está atualizando, é onde ele começa, o que ele realmente quer. Então já começa, por exemplo, ele acabou de chegar na ABB, lá tem o curso para introdução do dirigente da ABB. E nessa trilha ele já vai engajar, vai ter marketing, o que ele quer fazer, ou ele quer seguir, tem a coordenadora da ABB Comunidade, e assim vai uma trilha de conhecimento, de gestão de ABB, como que faz, por exemplo, negócios dentro da ABB, como que está a sua ABB, lá tem tudo, e eu quero te mostrar depois, quem sabe pode até ser nossa assessora, né, nas trilhas, porque ontem mesmo ela conversou comigo sobre trilhas, lembra? Depois da sua palestra? Sim. E ele que busca, né, não trilha, ele que busca o que ele quer de melhor, né? De melhor. Assim, a gente tem de tudo em ABB, né? A gente brinca que não tem ABB que não tem piscina, né, Clodô? Tem ABB que tem campinho de terra, né? A gente viaja aí. A gente tem uma no Inova 2.0, que é Dom Pedrito, né, no Rio Grande do Sul, não tem piscina. Deve fazer um frio danado para ter uma piscina lá, fala sério. E era a solução, né? Não precisa saber, no Rio Grande do Sul, vai para Curitiba, você vai ter muito lugar. Na piscina ninguém entra. Isso aí. Essa ideia, viu, Silvana, assim, até nos projetos, que aqui são várias
são vários mundos aqui dentro da FENAB, né? Então, a gente fala que o sistema B é um ecossistema. É um ecossistema, né? Com o Gustavo, então ele dá essa liberdade para todo mundo de criar, né? Que é, pega um avião, vai atrás. Essa ideia do Clodô ali pô, vou rodar, leva uma equipe de comunicação, o que a gente vai entender dentro daquela ABB. E as ABBs agora... E foi quando eu estava gerente em Paracatu sendo transferido para a FENAB, e aí um colega lá falou assim, não, você vai fazer nada, vai cuidar só de piscina. Não é piscina, né? Eu falei, é muito desafiador. E aí a gente entendeu que a ABB é um mundo de oportunidades de negócios para as pessoas, para a sociedade, junto com essas conexões, né, que eu falei depois que eu conheci seu trabalho, de se jogar e poder conhecer, por exemplo, um CEO da Amazon, da P&G, de novos negócios, né? Então, as ABBs hoje estão em fechado negócio. Estacionamento, restaurantes, academias, para tudo, né? E remuneram muito bem. A ABB Brasília, né, Clodô, ela tem um espaço só para guardar lanchas, jet ski, um pia de ações para associados. Cassi, né? Gerar receita. Que é a Cassi, que é as nossas clínicas Cassis, tem estúdio de tatuagem, patinação, lava-jato. Eu fui a Macapá, um salão de beleza enorme dentro. Então, de novo, cada um vai ter a sua área de excepcionalidade, como que eu gero a receita, como é que eu faço parceiros. E assim, eu nem sou da ABB, mas só que nesse bate-papo de nós quatro, o tanto de ideia que já vai surgindo, e aí você tem que dedicar tempo para falar com algumas pessoas. Sim. Porque às vezes na correria da vida, ela engole a gente. Então, vou marcar um bate-papo com fulano, tô lá no Macapá, vou marcar com Porto Alegre, vou marcar com não sei quem. Meia hora que você marque, já vai te gerar novos insights. Você já sai daquele ciclo que você, né, tá resolvendo o problema, vendo a conta que paga, funcionário que deu isso e tal. Então, é você tirar um pouquinho, né? A gente fala muito de ambidestria, né? Que é assegurar o resultado do hoje, mas começar a plantar o amanhã para a perenidade não tá fechando. Principalmente com a pegada SG, né? Clodô, lembrando aqui, né? Muitas histórias. Ele era presidente do CESAB Bahia e ele fala que a secretária tinha Ele não vou ficar ocioso aqui, ficava ligando para as pessoas, né? E ficava vendo soluções, né? Problemas, e ouvindo as pessoas, assim, com o telefone. Hoje tem videoconferência, muito mais fácil, e sai muita coisa, né? Exatamente. A gente tinha uma missão diária. Mais de 100 ABBs ali? Mais de 100. A gente tinha uma missão diária, assim, ó. Os primeiros 40 minutos de trabalho, a gente chegava de manhã para trabalhar, os primeiros 40 minutos era assim, vamos ligar para 10 dirigentes de ABB. Ou seja, em 10 dias você ligava para todos, entendeu? Que legal. Mas é disciplina. Exatamente. Disciplina. É você ter um propósito, é você ter a intencionalidade. Senão, você vai inventar a história e não vai fazer. Aí a gente tem sim, a questão da conexão com o banco, né? Porque a gente entende que o banco é negócio. E às vezes o presidente de ABB ele se sente muito só. Tá? Às vezes eu tenho 10 associados no banco, colegas do banco, mas às vezes ninguém vai a ABB. Tá? E a gente fala assim, a gente tem um mundo de oportunidades da sociedade, de colegas que gostam, de torneio. Tem aquela questão, né, Clodô, junto com o Cristiano ali do futebol, do Baba, da pelada do futebol deles, que consegue reunir pessoas da sociedade, colega do banco, superintendente, pessoas da ABB, né? Então, assim, é se sentir integrado, né? Então a gente tem que fazer isso e é um desafio nosso, né? De fazer esse colega estar ali dentro, porque o nosso sobrenome é Banco do Brasil, né? O Google falou ali desde o início, né? Então a gente está ouvindo a rede e nossa, e somos, e você falou, né? A gente veio do banco, né? Recebemos do banco, somos cedidos, né? E tá no nosso sangue, né? Ela fala bem dessa questão dos grupos, né? Porque a ABB, a gente vive a ABB há muito tempo, né, Kelly? A gente percebe isso claramente, que a ABB é um clube, mas tem vários clubes dentro do clube. Eu tenho vários grupos, né, que eles têm estatuto próprio, né, tem normativos próprios, eleição dentro para coordenar, né, o pessoal do tênis, né, o pessoal dos esportes de areia, do esporte de campo, esporte de quadra, né, natação, eles têm um grupo que eles fazem quase que um clube mesmo, né, para entrar é até difícil, viu, professora? E aí, que tal o desafio do dirigente, do presidente, junto com seus parceiros, vice-presidente, diretoria, de conectar, fazer a conexão entre essas diferentes tribos, né, digamos assim, né? Esse é o grande desafio, né? De fazer essa conexão dentro do clube, de não
de extrapolar ambientes, né? Extrapolar esporte. Sim. Porque na grande maioria ali, eles se conectam por tênis, por futebol e tal. Mas fora isso, eles devem cozinhar, eles devem ter paixões, eles devem ter outras coisas que conectam eles. Então, quais são as outras coisas que vão gerar de experiência para que, eu jogo tênis e não quero jogar futebol, mas naquele momento, naquele fórum, eu vou encontrá-lo e vou conhecê-lo. Então, acho que é gerar esse tipo de relação. Esse desafio, né? É um desafio gostoso de se fazer. Né? Legal. Com certeza. Você adora, né? Adoro. É isso aí. A BB Porto Alegre tem, depois da pandemia, eles têm um vídeo, né? Uma cozinha maravilhosa. Sim. Então passa na TV, no YouTube deles e eu comecei a assistir, não consigo chegar ali, não vi que não tem cacuete, mas assim, minha esposa já assistiu, já gostou, né? Então tem pra tudo, né? E aproveitar, a questão do jantar, daquelas imersões que você faz com os empresários, te oferecer até a BB Curitiba ali com a Tero, super parceiro nosso. Então a gente tem muitos espaços legais, tá? Para fazer aquele roubo de conexão e salão, a gente tem buffet dentro das ABBs, para essa classe empresária conhecer as ABBs, tá? Legal. Acho que tem, né? Tem muita coisa. E você, assim, fique à vontade, né, Clodô? A gente tem uma rede ali, Clodô conecta as redes ali, ele tem os consultores que fazem parte do time dele ali, né? Então, assim, cada região tem um consultor que tem uma carteira de ABBs. Então, eles falam fácil com essa turma ali, de abrir a porta, né? Então, já tá... Então, assim, é bom trazer. E tem muita empresa que quer, que precisa, né? Sinta-se em casa, né? Não, mas que legal. Obrigada de verdade. Curitiba, inclusive, ela faz essa conexão muito boa. Curitiba, quando eu estive lá, tinha até o estacionamento lá. Dentro da BB, né? Eles têm um salão, tem uma espécie de teatro, né? Tem. Isso, e falando também nessa questão dessa rede aí, tem várias ABBs que tem esse tipo de condução, né, com parceiros, né, de utilizar os parceiros para trazer os parceiros para a utilização de áreas que gerem renda, né? Beach Tênis em Salvador, né? Beach Tênis, temos também lá na Paraíba, Campina Grande, né? Para ter uma ideia, criatividade, né? E no forró, é um dos maiores forrós do Nordeste. Tem que falar que é o maior da briga, né? Que o local onde faz o forró, a arena, né, da cidade, é do lado da BB. Então é muita gente passando, é uma visibilidade grande. E o Alan, que é o presidente da BB lá, ele disponibiliza a BB para estacionamento, né? Então também, além de gerar renda com o estacionamento em si, que o motorista paga para estacionar, ele dá visibilidade ao clube, que às vezes aquele cara que vai lá estacionar não é associado do clube e vê o clube, né? Então, essa capacidade de se conectar com a comunidade através de oferecendo um outro tipo de serviço que não é afim ao clube, né? E que não é só para funcionário do Banco do Brasil, né? Exato. Que é um desafio para a gente. Posso entrar? Pode, né? Deve, né? Que a gente tem. Muito bom. Muito obrigado aí. A gente já está convidada, né, Kelly? Kelly que... certeza. Porque... Tô aqui na captura. Porque Kelly faz esse trabalho, assim, voltando aqui, essa quinta do conhecimento, tá? Que você trouxe a conexão humana. Então, o time aqui, eles fazem de uma parte... Então, sempre vai ter um tema, acho legal, né, Kelly? Então, e assim, a ideia dela de abrir essas perguntas para os colegas que assistem, né? A gente tem essa audiência ali, porque realmente esse conteúdo daqui, ele vai ecoar bem. Tá? Legal. Professora, com certeza esse bate-papo nosso aqui no podcast haverá muitas perguntas, né, que o nosso dirigente ele vai assistir e vai perguntar no chat, né, e também muitos comentários. A gente vai passar para a senhora esse como a gente chama, toró de ideia, né, toró de palpite. E só para finalizando aqui, eu queria que primeiro nossa querida Kelly aí falasse dessas considerações aí para a gente ir para o nosso encerramento. Eu queria agradecer primeiramente no mês de março, mês das mulheres, a nossa palestrante mulher, que realmente foi um banho de conhecimento que nós tivemos ontem e um grande prazer de receber
a sua simpatia, humildade. E eu vou te falar, na próxima vez eu quero o Aurélio do meu lado, porque vai falar palavra difícil lá longe. E você morou nos Estados Unidos, hein? Eu morei nos Estados Unidos e eu, pra te falar, viu? Mineirinha aqui, eu falei, poxa, me dá um café e um queijo aqui e o Aurélio do lado. Só tenho que agradecer e dizer que a FENAB, em nome da FENAB e em nome também da GEPS, que a gente que gostaria muito de trabalhar com a sua parceria para a gente trilhar a nossa trilha do conhecimento para os dirigentes das ABBs, para os seus funcionários, para os nossos funcionários aqui da FENAB. Boa ideia. E para todos os associados. Muito obrigada, tá? Não, super. Obrigada de verdade. Obrigada pela recepção, pelo carinho. E acho que assim, aqui você está liderando esse time, a gestão de pessoas, eu até falei ontem já para quem eu estava conversando, é perceptível que é um bom ambiente de trabalho, que as pessoas estão bem, que se sentem bem, então parabéns aí pela jornada. Parabéns a toda a diretoria que faz essa FENAB, todo dia tão feliz aconchegante aqui para os que é funcionários. É perceptível. Parabéns ao nosso presidente Guga, Claudinei, que não está aqui, né, conosco, e claro, né, porque esse cara aqui sabe o que é conexão com as empresas, está fazendo um grande trabalho, Rafa. Muito bom trabalho. Muito bom. E ela é professora, está reabrindo as ABBs, um ótimo trabalho. Então, assim, a equipe aqui está de parabéns. Tá bem legal. Rafa, aí. Muito obrigado, Silvana. Realmente a professora, o Clodô falou muito bem ali, né? E é muito nobre ser chamada de professora e realmente ensina de conectar as pessoas. Eu falei que aprendi muito depois daquele encontro em São Paulo, né? Através do Silvio ali que nos conectou, porque realmente traz muitas boas ideias para cá, tá? E realmente, voltando a essa questão, nossa, esse ecossistema aqui trabalha com todas as áreas, né? Então, assim, de milhares de crianças atendidas, milhares de pessoas atendidas, né, de famílias, de poder usar o clube e também de gerar bem-estar para a sociedade, tá? Então a gente não tem lado político, né? A gente sempre trabalha muito bem isso aqui. Hoje foi conversado sobre aquela questão ali com a colega que fez o podcast, então a gente tem que trabalhar para a sociedade, não é isso? E para mim, realmente, eu venho todos os dias, venho muito feliz, aquele seu minuto, aquela provocação ontem com Kelly, né? Ela, pô, mas qual a sua idade? Não? Eu quero, e eu penso em bem-estar com minha família, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho um norte, cada um tem um norte, aquilo é uma provocação legal de um minuto, né? Muito obrigado e seja muito bem-vinda, a FENAB está à disposição e nos conectem com as grandes empresas para trazer parceria para as nossas ABBs, né? Professora, primeiro eu gostaria de agradecer aceitar o nosso convite, né? Dizer que a FENAB, ela trabalha muito com conexões, né? Temos uma equipe ali que a gente sempre está aprendendo, né? A equipe da Kelly nos ensina muito, né? Na questão da ABB Comunidade, da gestão de pessoas, né? De cursos, disponibilizar cursos não só para dirigente de ABB, mas também internamente para gente, que a gente sempre tem algo a aprender, né? Temos a ensinar, mas muito mais a aprender, né? A equipe do Rafa, que faz uma conexão fantástica com o mundo empresarial externo, né? O Rafa, ele tem esse feeling, né? Ele consegue fazer essa conexão, consegue trazer para cá dirigentes de grandes empresas, né? Que tem capacidade de ajudá-lo e nos ajudar ainda muito mais, né? Então, agradecer muito e queria, para finalizar aí, qual o recadinho que a senhora deixava aí para os nossos dirigentes que estão nos assistindo? Então, primeiramente, mais uma vez, obrigada pela recepção, pelo carinho e por tudo que vocês, né, nesse período de ontem e de hoje. Um convite para vocês, né, para fazerem parte do Connect Executive Hub. Eu acho que é uma oportunidade de vocês ampliarem seus olhares com outras conexões. Então, no próprio Connect, a gente faz duplas né, com dores diferentes, tem as jornadas, tem os encontros, as temáticas são as mais diversas possíveis. Você não é a única que falou do caderninho, a gente fez um encontro no Cubo, e eu tava com a diretora de supply e ela falou assim, na próxima você me avisa que eu vou trazer meu caderno, porque a cada X palavras que a palestrante falava eu não entendia, porque ela tava falando muito de inovação, de indicadores de startups e tal. Então, acho que vivenciar outras realidades amplia este nosso olhar. Então, fica de verdade o convite. Na próxima semana, a gente tem um evento online, que é possível você se conectar. Eu vou mandar o convite para o Rafa, que é de marca pessoal. Legal. E aí, marca pessoal é bacana por quê? Porque a gente está falando de construção de reputação, de autenticidade, e cada um dos dirigentes, inclusive, fica o convite, Rafa, você pode passar, porque a gente está falando de quê? Porque eles são marca pessoal da ABB. É o primeiro cartão, né, a porta de como que eu quero ver, do que eu quero fazer parte.
Agora em abril a gente tem outro encontro. Então, assim, tem uma série de outros encontros, né, que a gente providencia aí na nossa trilha também. Mas fora os encontros, essa jornada de experiência, de fazer parte como board advisor de startups, todo mundo tem competências para se doar. É uma jornada que a gente se doa, mas que a gente aprende pra caramba. E aí, às vezes a gente fala, nossa, tá tão corrido no momento. Não espera ter um momento. Porque quando você tiver um momento, é porque você tá desempregado, você tá arcado lá no teu sofá. Então, assim, a gente tem que criar prioridades na vida, criar métodos para você fazer as suas escolhas. Então, realmente fica o convite, né? Quem está nos ouvindo também, então, depois pode acessar nosso site, acompanhar nossos eventos, enfim, que serão super bem-vindos. Você pode falar o site aí? Sim, é www.connectexecutivehub.com.br. Lá tem as agendas de eventos, tem para marcar um bate-papo, conhecer um pouco mais da nossa realidade. Então, Ótimo, só vamos colocar aqui na legenda, né, para as pessoas acessarem. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast, né? Obrigado aos componentes da mesa, Kelly, ao Rafa, muito obrigado. Bom, muito legal. Muito obrigado, Obrigado, professora. Estaremos sim, aceitaremos o convite. Então, para você que está assistindo, curta, dê seu like aí, compartilhe, porque a cada podcast sempre um assunto interessante para a gente discutir. E estivemos aqui com a professora Silvana Pampum, falando de conexões, que é um ambiente realmente que a gente necessita em nossos clubes. Obrigado e até o próximo podcast. obrigada, pessoal. Obrigado. Até mais.